Gente, vamos responder aqui a nossa amiga. Ela disse assim: Irmã, meu esposo, para vir ao Brasil, ele primeiro pediu permissão dos pais. Meu sogro só deixou que me conheceu pessoalmente e deixou. Por que deixou? Porque a conhecia pessoalmente, né? Então, assim, é uma realidade, tá? Em alguns países que só casam aí se o pai e a mãe autorizar, tá? Eu já contei uma história aqui, eu vou contar aqui novamente para vocês. Isso aconteceu com um amigo nosso, o Zahran. Zahran veio para o Brasil, do Marrocos, morou no Brasil por um bom tempo, e aí se apaixonou na época que ele viveu também na Venezuela por uma moça, se apaixonou por uma moça venezuelana, tá? Antes dessa crise, né, que teve lá, essa coisa toda que teve na Venezuela. E aí ele se apaixonou por uma menina, mas aí ele veio pro Brasil, né, porque as coisas lá na Venezuela já estavam ficando feia. Chegando aqui no Brasil, ele mantinha contato com a venezuelana lá, né, e apaixonado por ela a todo custo, tá? Um amor, assim, muito bonito, tá? Ele é apaixonado por ela, ela por ele, e aí até que um dia ela deu o checkmate, né, como dizem. Olha, escolhe, ou você vai casar comigo, ou acabou a nossa história. Então, ele tinha medo de chegar até os pais dele e falar que ele estava apaixonado por uma moça, né, que não era do país, que não era da mesma cultura e nem mesmo da mesma religião. E aí ele falou assim: eu vou viajar para Marrocos, quando eu chegar em Marrocos eu vou tentar convencer o meu pai e a minha mãe. E assim ele fez. Ele comprou as coisas, comprou os presentes da família, comprou as coisas todas e foi até Marrocos. Chegando no Marrocos, ele foi e contou para os pais. Pai, mãe, conheci uma moça na Venezuela, sou apaixonado por ela, quero me casar com ela. O pai e a mãe, no mesmo instante, falou: não, não aceitamos. Ele chorou, pediu para a mãe, implorou para a mãe, porque às vezes a mãe, né, tem um coração mais molinho, né, às vezes do que o pai. E aí a mãe não aceitou. O pai não aceitou, tá? E não deixou mais ele voltar ao Brasil. Segurou ele lá a todo custo. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem famílias muito tradicionais que preferem que seus filhos casem com alguém do país, com alguém da cultura, com alguém da religião e às vezes até por indicação aí, dependendo se a família for muito fechada, né? Muito fechada, muito tradicional. Eles preferem escolher aí a esposa para os seus filhos, tá bom? Então, é uma grande realidade isso que a nossa irmã falou aqui. Muitos fazem isso, pedem a autorização dos pais. E se o pai e a mãe não vai com a cara da moça, ou não gostou da moça, ou a moça não segue a cultura, ou não segue a religião, eles não vão deixar aí, né, casarem. Então, tudo depende, gente, depende de país, depende de cultura, depende de tradição, depende de famílias mais fechadas, famílias mais abertas. Então, tudo depende da família, depende da cultura, depende, tá? É igual quando a gente fala, né, que a prioridade sempre deles são casar com primas, né, porque para ficar tudo em família. Então, isso também não é uma regra, depende da família, depende da cultura, depende da tradição, depende da cabeça lá dos seus familiares. Então, é uma verdade o que a nossa amiga falou, mas não quer dizer que seria uma regra ou que seria uma obrigatoriedade, né? Mas, geralmente, os filhos sempre impedem a autorização dos seus pais, principalmente em Paquistão, né? Paquistão, Afeganistão, alguns países árabes ainda tem isso também, tá? Dependendo aí da cidade, se for aquelas pessoas mais fechadas, né? Como eu já disse aqui. Mas existem sim.